Vamos ouvir um podcast. Podcast de quê? É mais um podcast de RPG. Fala pessoal, estamos aqui para mais um podcast de RPG. E hoje o tema que eu ia falar exclusivamente sobre o Beyond the Wall, que é um sistema muito bom para jogar one-shots. E ele tem algumas coisas muito boas para criação de personagem e aventuras meio assim do Neida. Sabe, quando a gente tá, sei lá, chama a galera pra fazer alguma coisa em casa e aí alguém, a gente podia jogar um RPG. E aí ele tem lá tudo pronto, mas eu vou falar sobre isso logo em seguida. Porque na verdade eu comecei a pensar além. Eu comecei a pensar não só no... Ele tem algumas coisas que não me agradam, o Beyond the Wall. E aí, consultando ali o livro de regras expandidas do Old Dragon, eu achei também o histórico por fluxograma. Também vou falar mais sobre. E um outro livro também do Old Dragon 2 que, assim como o Elton cansa de frisar no grupo de WhatsApp do Old Dragon, é o meu sistema de RPG definitivo. E esse livro ele é o guia de campanha Ermos, também do Old Dragon 2. Então, assim, vamos lá. Depois que a gente deixa a adolescência ali, o período que a gente tem bastante tempo livre, embora a revolta contra o mundo já exista, acontece o que aconteceu aqui, particularmente com o meu grupo, que ele se desfaz por motivos de vida adulta. No nosso caso, dos 5 que formavam o nosso grupo clássico ali, 3 não moram mais na cidade, o outro parou de jogar e... Bom, e os jogadores que faziam parte às vezes das campanhas não... Bom, uns eu não tenho mais contato, enfim. Que eles eram chegados no grupo por amigos, enfim. Acabei não tendo contato com muitos deles. Os que eu tenho, que eu saiba, acho que nenhum deles se manteve no hobby ou... Não, tem um que se manteve, mas ele só joga online Final Fantasy, essas paradas. Então, eu tava pensando em como introduzir novos jogadores no hobby. Tem um pessoal aí que a gente tá planejando há algum tempo e o sistema vai ser o Old Dragon. Alguns já jogaram uma vez que outra RPG e já tem mais ou menos seus personagens pensados. Eu vou querer ser eu sei que vai querer ser uma bruxa. E só que apesar deles já terem mais ou menos formatado na cabeça os personagens, eles não são jogadores hardcore como a maioria dos que devem estar ouvindo esse podcast nesse momento. Então eles não vão chegar com um background todo pronto. Eu sei que sim. Porque foi comentado que ele tá até escrevendo ali a história do personagem e tal. Mas a maioria eles não vão ter esse background pronto. Eles vão chegar e vão montar a ficha. E aí quando eu perguntar algumas questões básicas que me ajudam também a desenvolver a história, sobre de onde eles vieram, por que eles se tornaram o que são, por que escolheram essa classe, enfim, talvez eles fiquem um pouco perdidos. E aí eu tava procurando uma alternativa de one shot.
E eu me deparei com um livro que foi indicado que é o melhor para one-shots, que é o Beyond the Wall. E realmente ele tem muitas tabelas de criação de personagem. E apesar dele ter só, se não me engano, são 3 ou 4 classes, e baseado na que tu escolheu, tu vai seguir ali certas tabelas. Eu sei que a tabela primeira é igual para todos. E se vocês perceberem umas fungadas aí no meio, é porque estamos nos recuperando de uma gripe. Rapidamente vou comentar que a minha esposa teve Covid e ficou mal, mas tá tudo bem. Agora tá tudo bem, passou. Mas como eu ia dizendo, a primeira tabela ela é comum a todos, mas ela se repete. Então tu vai rolar ali se tu é, por exemplo, uma bruxa, que é a primeira tabela que tem de guia para criação de personagens do zero, tu rola um D12 e ali, dependendo do número, vai cair ali, por exemplo, caiu 5. Seu pai era o ferreiro local, ele ensinou sobre o martelo e o fole. E aí, com isso, tu vai botar mais 2 em força, mais 1 de destreza, mais 1 em carisma, vai ter uma perícia como ferreiro. Se cair, por exemplo, 8 no D12, você trabalhou no tear, cortando e tecendo como as parcas. Então, tu vai ter mais 2 de destreza. E assim tu vai montando, tu vai ter a perícia tecer, enfim. E ele tem 12 alternativas que podem, inclusive, se repetir. Se o número 1, por exemplo, você era órfão e as coisas foram difíceis, pode ser que o outro jogador role o D12 e também cai. Então, aí vocês já criam. O que eu achei muito bom nesse sistema é que eles partem do princípio, porque que é Beyond the Wall, além dos muros. Porque tu começa num vilarejo. Ele vai ter ali uma taverna central. E de acordo com essas tabelas, por exemplo, se tu, como eu disse ali, se tu rolou o número 5, que vai dizer que teu pai era um ferreiro, tu vai desenhar algum lugar desse vilarejo. Ele tem ali uma folhinha com hexágonos e no meio tem a taverna. Então provavelmente em algum lugar desse mapinha que é da vila, na hora tu vai desenhar ali onde é que era a forja dele. Então tu vai criando não só o histórico do teu personagem, mas o histórico desse vilarejo fictício que vocês vão ter que sair das muralhas dele para enfrentar o mundo à frente. Então, ele diz que no 8 ali, que a sua mãe trabalhou no tear, então provavelmente vai ter alguma coisa assim na vila. O 12 diz que seu pai era um mercador local. Vai ter um mercado por ali em algum lugar, nem que ele não seja mais da tua família. Isso a gente vai desenvolvendo depois. Mas tu vai criando esse vilarejo conforme tu cria o teu personagem. Depois tu vai rolar uma outra tabela que diz como é que tu te destacou quando criança. Então tu vai rolar um D8, porque ele parte do princípio que se tu é um herói com uma classe, tu se destacou em algo. E aí tem mais essa tabela que na verdade é para tu ir preenchendo os teus atributos e criando esse background. Depois nós temos tabelas que vão te vincular aos outros jogadores. Então ele pergunta: os outros jogadores eram seus melhores amigos? Como se vocês todos tivessem crescido juntos nesse vilarejo. Quem era seu amigo na aldeia enquanto crescia? Aí tu vai rolar um D8 e vai cair, por exemplo, 3. Você ia acampar com os caçadores. Ou caiu 7. A velha viúva precisava de ajuda na casa. Mais uma vez, tu vai lá e desenha uma casa de uma velha viúva em algum lugar da aldeia e baseado nisso tu vai ganhar alguns pontos. Vai ganhar mais um em força, mais um em carisma, mas enfim. Tu vai preenchendo teu personagem e tu vai criando uma história coesa sem tu ter preparado isso. E ela vai fazer sentido. Então,
Pode ser que tu seja o filho do ferreiro e aprendeu e depois tenha rolado, por exemplo, na segunda tabela de como se destacou quando era criança, rolado 2, não havia um jogo que não pudesse vencer. Então tu é filho do ferreiro, tu era muito bom nos jogos na vila, depois tu rola na de... Se os outros jogadores eram amigos, e dos amigos na aldeia rola um 3 que tu ia acampar com os caçadores. Então assim tu vai criando um background. E aí depois vem sobre a classe. Esses 3 primeiros eles são comuns a todos e vem bem especificado ali. Como tu se tornou, nesse caso que eu tô lendo, a da bruxa. Como é que tu se tornou um aprendiz? O que fez ela te escolher? Então tu vai rolar um D6 e aí vai cair, por exemplo, 4. As matas por onde ela vagava eram sua segunda casa. Ou 6. Você sempre cuidou dos doentes da aldeia. Baseado nisso, tu vai ganhando mais atributos, perícias e vai criando esse background. Depois a próxima pergunta é sobre o que a bruxa tinha poder. E aí tu vai rolar mais uma vez e assim tu vai ao mesmo tempo criando teu personagem, tendo uma história coesa e aumentando o teu vilarejo. Qual é a parte genial disso? E eu até então eu tinha pensado pouco sobre isso. No momento que tu cria um vilarejo e tu ou um dos jogadores vai desenhando ele acaba se tornando um marco seguro, porque é como se os personagens tivessem crescido ali. Então vocês vão explorar como uma espécie de West Marches e voltam para ele, ou vocês vão ter muito mais motivos para defender ele. Se os personagens começam num vilarejo já todo pronto, que eles nunca fizeram parte até então, e rola uma tentativa de invasão de bárbaros, que seja, é bem provável que por estarem jogando um RPG eles queiram defender. Agora, se é um vilarejo onde eles se criaram, onde eles conhecem tudo, é bem provável que eles tenham mais motivos para querer defender. Eles vão sentir mais emoção ao sair do vilarejo para explorar e trazer coisas que vão evoluir esse vilarejo, ouro, o que seja. Ou eles vão, se tem uma ameaça rondando, eles vão se sentir mais satisfeitos porque eles acabam criando um vínculo com esse lugar. Não é um povo que eles não conhecem, que eles nunca viram e agora eles precisam defender, salvar. Não. Eles já têm esse vínculo. E aí ele explica depois como preencher a ficha bem certinho. Então anote seu nome, classe e nível, anote seus valores de atributo. As perícias, os equipamentos, cada classe já tem um kit pronto para não ter que ficar escolhendo, enfim, a tendência. Enfim, tu vai preenchendo a ficha de acordo com o que caiu nessa tabela aqui. Depois vão ter para as outras classes, e aí cada classe vai ter uma tabela diferente, e que as 3 primeiras são iguais, e da lá pelas tantas ela vai mudar. Então, por exemplo, tem o guia pra tu quer ser um jovem mateiro. As 3 primeiras tabelas são iguais, e depois como você se mostra útil pra aldeia. E aí, por exemplo, rola num D6, você faz longas caminhadas nos ermos colhendo ervas. O seu amigo à sua direita, na mesa no caso, frequentemente vai com você, ele ganha um ponto, tá?
Então ele vai vinculando os jogadores, vinculando a aldeia de acordo com a tua classe. E isso é muito legal. Eu achei muito bom, principalmente para introduzir novos jogadores, e esse é um sistema para uma one shot. Então esse é um jeito particularmente rápido de gerar ficha com um background não pensado. Claro que se no grupo com 4 jogadores chega um com uma história toda pronta, bom, a gente vai sentar e vai ouvir a história dele, e de acordo com isso ele vai montar a ficha do jeito básico, porque o sistema prevê isso. Mas por que o Old Dragon entra nisso também? E por que não usar só o livro do Beyond the Wall para fazer essa aventura? Inclusive ele vem com, se não me engano, 2 aventuras prontas ali. Porque ele é muito baseado no D&D 3.0. As tabelas de personagens dele são, apesar da ficha ser bem com poucas coisas descritas ali, porque ele se descreve como um OSR, eu achei ele muito semelhante ao 3.0. E os heróis já começam heróis. Eles já estão muito acima de uma pessoa normal. Então, nesse sentido, ele acaba não sendo, na real, um OSR como eu gosto. Ele tem essas tabelas, eu achei isso muito bom. Mas eu vou usar, provavelmente, as tabelas e não o sistema inteiro do jogo. E aí entra eu falei do livro de regras expandidas, tô com ele na minha frente aqui. Na página 43, o livro 2 de Old Dragon 2, Regras Expandidas, ele tem um histórico por fluxograma. O livro base do Old Dragon 2 também tem um, só que ele é mais curtinho, ele não é um fluxograma, ele escreve histórias bem mais curtas, que tu vai rolando tabelas ali e tal. Mais ou menos no sentido do Beyond the Wall, só que muito reduzidas. Também é legal. Mas o livro de regras expandidas 2 tem esse histórico por fluxograma, que começa na página 42 e a tabela é na 43. Então, tu vai rolando um D6 e vai escrevendo coisas sobre teu personagem, que depois tu vai melhorando. Por exemplo, tu vai rolar um D6 pra ver se tu era órfão ou não. Se tu tirar um, sim. E aí tu vai pra um lado do fluxograma. Se tu tirar entre 2 e 6, não. E aí ele vai te apertar. E financeiramente, a infância foi difícil, tu vai rolar um D6, se tirar um, não, porque a tua família era rica, que é sempre uma... Ser herdeiro é sempre uma probabilidade baixa. E se tu tirar entre 2 a 5, sim, éramos pobres e vivíamos. Aí tu vai rolar outro D6 pra ver onde é que vocês viviam. Se era numa vila no interior, se era numa cidade portuária, numa capital, enfim. Se tu tirar 6, tu era muito pobre. E não restou nada a não ser viver como... E aí tu vai pra uma outra tabela, que aí... Enfim... A questão nessa do Old Dragon, regras expandidas do fluxograma, é que ele provavelmente tu vai escolher a tua classe depois disso. Depois de saber essa história e tal. Eu preferiria se fosse algo mais focado em cada classe, mas óbvio, daria muito trabalho. E isso é algo que eu pretendo fazer artesanalmente aqui. Mas é também muito interessante para tu criar um background se tu não tiver um pronto antes do jogo e de maneira rápida. Apesar de eu falar demoradamente, isso é para ser bem rápido na hora da mesa aqui. E o guia de campanha Ermos, também do Dragon 2, ele entra na conversa
porque ele tem um... Bom, ele é muito bom, o livro inteiro, pra tu desenvolver cenários sem nenhuma preparação é muito bom, mas tem um capítulo na página 44 que é o Hexcrawl. E aí ele vai te descrever como tu criar um ermo do nada. Então, os jogadores saíram para, digamos que a gente usou o sistema do Beyond the Wall, ou histórico de fluxograma do próprio Regras Expandidas do Dragon 2. Tu criou teus personagens ali de maneira rápida pro teu jogo. E vocês resolveram se aventurar além dos muros do vilarejo. E aí ele vai te descrever ali, ele tem os pontos de viagem baseados no deslocamento do personagem com o menor deslocamento, porque todos têm que acompanhar ele, óbvio, ele não pode ficar para trás. E vão ter várias tabelas que vão te descrevendo ações de viagem que tu vai gastar esses pontos de viagem, terrenos e periculosidades, descrição do terreno. E caso os personagens queiram explorar mais a fundo, eles podem rolar um D6 e se tirar ou dependendo se tem um Ranger ou um Druida, acho que as tuas chances aumentam, se não me engano, eles vão acabar encontrando uma coisa ancestral, uma ruína, relíquias, vestígios que podem ter sido de uma grande civilização, enfim, são várias tabelas. E por que isso é legal? Porque isso queima toda a preparação do mestre, no sentido de, bom, eu tenho uma estrutura de aventura pronta aqui. Na verdade isso se aplica em mais de um motivo. Pode ser aquilo que, bom, vocês estão reunidos para ver um filme e aí alguém sugere, vamos jogar um RPG aí tu como mestre vai, não tem nada pronto ali, claro, a gente que é mestre sempre tem algumas cartas na manga, sempre na esperança de que esse momento ocorra. Mas digamos que tu queira fazer uma one shot rapidinho, vocês têm 2 horas, 3 pra jogar só. Então, dessa maneira, acho que com as tabelas do Beyond the Wall, do histórico de fluxograma e com as tabelas do Guia de Ermos, tu consegue criar uma campanha em 10 minutos rolando as tabelas, tá tudo pronto, bora pro jogo. Claro, as fichas dos personagens talvez demorem meia hora pra ficar pronto, ainda mais se eles não forem jogadores de sempre, sejam casuais. E o Guia de Campanha Ermos, ele tem, enfim, até pra masmorras, ele detalha salas, ocupantes, tribos, acampamentos. Se tu for um Ranger, tu pode montar acampamentos seguros. Se tu for um Druida, a partir do 3º nível também. Senão teu acampamento nunca pode estar seguro. Eles podem se... Enfim, infinitas possibilidades. Castelos, fortes. E depois ele vai ter uma tabela com guardiões, perigos naturais e de encontros. Encontros no subterrâneo, encontros em colinas, pântanos, até encontros em qualquer habitat. Dito isso, a gente queima toda a preparação e vai jogar uma one shot com pessoas que talvez nunca tenham jogado. E o mestre não precisa ter quebrado a cabeça pensando num cenário. Lembrando, bom, eu ainda sou um mestre antigo, então eu gosto de ter os livros aqui na minha frente para ficar folheando as tabelas e tal. Mas esses 3, os 2 que eu citei do Old Dragon, lembrando que o livro básico do Old Dragon é gratuito, tu pode baixar o PDF dele lá no site da Old Dragon.
E os outros dois eles têm em PDF. Não lembro o valor no PDF, mas é baratinho. Eu tenho os dois físicos aqui porque eu sou velho. Não me habituei a jogar com notebook, não. Particularmente não gosto, mas a maioria das pessoas se adapta e gosta. E o Beyond the Wall também, mesma coisa. Ele é bem, se não me engano, ele tem um valor bem acessível para tu comprar o PDF dele no site da Tria Editora. Com esses 3 livros em mãos, vocês podem simplesmente sentar para jogar um RPG do nada, só criando um vilarejo ali baseado no Beyond the Wall, background dos personagens com o Beyond the Wall e com o fluxograma do livro de regras expandidas do Old Dragon, e eles vão sair para explorar os ermos com o guia de campanha Ermos. O mestre não queimou os neurônios criando toda uma aventura. Eu tinha dito, já esqueci porque o Alzheimer tá forte. Que tinha uma outra. Essa primeira ocasião é pra quando vocês estão reunidos e alguém sugere, vamos jogar RPG. E aí vocês vão jogar RPG. A outra ocasião, e que aconteceu em mais de 50% das mesas que eu mestrei, é que tu prepara tudo. Hoje em dia eu não faço mais isso, tá? Mas eu fazia de preparar toda a aventura. E os jogadores irem pro outro lado. Então, tu preparava um tesouro que ia estar na masmorra tal, com o chefão tal. E a aventura era... E aí alguém tá aí. Acho que não vamos entrar aí nessa caverna, né? Tá meio perigosa. Né? Vamos pra próxima cidade lá. Ou talvez eu desse a pista errada e eles não entendiam que tinham que entrar ali. E aí acabavam indo pro outro lado. Ou rolava alguma investigação e... Eles, em vez de ficar na cidade aqui pra resolver isso aqui, vamos sair. Vamos pra outro lugar. Então, o guia de campanha Ermos, nesse caso, é espetacular. Porque tu não precisa criar todo um enredo com uma trama principal. Claro, a trama principal talvez sempre tenha, né? Então, por exemplo, no Senhor dos Anéis eles tinham que sair do condado e chegar até Mordor. Essa era a trama principal. Eles tinham que destruir um anel. Mas para isso eles foram por muitos caminhos que eles não esperavam. Muitos caminhos que talvez o mestre não tivesse planejado. Tá certo que o mestre de O Senhor dos Anéis provavelmente forçou eles a não irem pelo Caradhras e irem por Moria. Porque ele só tinha preparado Moria. Mas, enfim. Os jogadores muitas vezes eles não vão fazer o que tu espera. Então, daqui a pouco tu prepara uma baita aventura ali em uma cidade tal, que eles têm que sair daquela cidade e chegar até a outra. E aí o guia de campanha Ermos, ele vai te ajudar nisso. Ele vai servir. O que tem entre uma cidade e outra? Tu pode usar ele para isso. Ele é a viagem em si, sem tu ter que pensar. Tu não vai ter que pensar, no meio vai ter um templo, vai ter uma caverna, vai ter uma floresta, não. Tu vai fazer isso na hora ali. Baseado nas tabelas, rolando alguns dados, tu já vai ter uma aventura que pode ser gancho para mais aventuras. Ou eles têm que ir de uma cidade até a outra e eles resolvem... Ou eles se perdem, ou eles não. Quem sabe não vamos nada, vamos para outro lugar. Eles que se virem. O povo da cidade anterior que a gente tinha que ajudar que se vire, vamos direto para outro ponto. Esquece Rohan. Vamos sair daqui, vamos tentar ir direto lá pra Mordor e... Problema do abismo de Helm ali, eles que lutem. Pode acontecer, que acontece muito. Então, nesse sentido, o guia de campanha Ermos é muito bom.
Espero que baseado nisso ou a gente consiga introduzir novas pessoas no hobby, porque o RPG hoje em dia ele tá entrando mais na cultura pop. Hoje em dia, se eu usar uma camisa com um D20 já não vai ser tão... Ninguém vai apontar e dizer, nerd. Não. Hoje em dia ele já tá bem enraizado na cultura pop. E uma boa maneira de trazer novos jogadores é criando one-shots. As aventuras que vão durar uma sessão. E a partir delas, tu pode inserir no final talvez um gancho para outra aventura, ou elas podem terminar ali em si mesmas e aí os jogadores vão ver se eles querem uma outra oportunidade continuar ou não. Mas creio que com essa pincelada aqui sobre criação de background do nada e cenários, a gente consiga fazer mais one-shots para trazer mais jogadores para esse hobby. E seja online, seja presencial, que presencial é muito melhor, diga-se de passagem, mas a realidade hoje em dia é que o online é mais fácil tu reunir 4, 5 pessoas online do que na mesma sala, enfim. Mas é isso. Espero que tenham gostado do episódio. Muito obrigado por terem ouvido até aqui. E comentem aqui se vocês já usaram esses livros. Eu tô apaixonado pelos livros do Old Dragon e pretendo ficar nesse sistema. Comentem que outros livros vocês podem utilizar para isso, para one shots. Como eu disse, o Beyond the Wall ele é quase perfeito para isso. Uma pena ele ser baseado no 3.0 e os jogadores começarem tão heróicos, algo que eu nunca gostei muito. E é isso. Comentem o que acharam do episódio, se gostaram ou não gostaram, dicas e até mais. Tchau!